Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago para vocês essa questãozinha de matemática básica para você tentar resolver e deixar para mim nos comentários qual é seu palpite. A questão é o seguinte, pessoal: 8 mais 8 dividido vezes 4 dividido por 8 menos 8. E aí eu pergunto para você se você sabe a ordem correta de se resolver essas operações e se você consegue fazer esse desafio aqui. Comente aí também para mim da onde você está assistindo os meus vídeos. Quero saber aonde o YouTube está entregando os meus conteúdos aqui por esse Brasilzão afora. Fico muito feliz de você estar aqui. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal, beleza? Se você puder curtir esse vídeo também, fortalece muito o meu trabalho aqui na plataforma. Antes de mais nada, agora a gente vai ter que lembrar dessas palavrinhas aqui que estão aqui listadas, já coloquei aqui para vocês, para facilitar a nossa vida. Porque esse pendas aqui vai nos ajudar na ordem correta das operações. Começando aqui então pelos parênteses, na nossa questão não temos parênteses, então a gente já pode eliminar essa primeira aqui. Depois temos os expoentes. Gente, os expoentes são as potências e raízes. Aqui também não aparecem, a gente pode cortar. E agora sim chegamos no ponto importante. Temos aqui, gente, multiplicação, divisão, adição e subtração. Nessa ordem aqui de cima para baixo é a ordem que devemos resolver. Só que multiplicação e divisão, elas têm a mesma prioridade. Então, a gente deve resolver da esquerda para a direita na ordem que aparece. Da mesma forma, adição e subtração também da esquerda para a direita. Então, nessa questão que a gente tem aqui, devemos começar resolvendo essa multiplicação, ó. É a primeira coisa que a gente deve fazer nessa questão. Então, vamos resolver 8 vezes 4 e colocar o resultado dele aqui embaixo, atualizando a nossa expressão. O 8 eu vou manter aqui por enquanto. E vou colocar 8 vezes 4. 8, 16, 24, 32 é o valor dessa multiplicação. Vou colocar aqui também. Dividido por 8 menos 8. Muito bem, estou fazendo com calma para a gente não errar. Fiz primeiro essa multiplicação, logo em seguida não temos mais multiplicação nessa ordem, vou ter que fazer essa divisão aqui, certo? Na ordem que aparece. Então, faço primeiro essa multiplicação, depois essa divisão, que é aqui representado por nós nessa parte aqui, ó. 32 dividido por 8 é igual a 4. Então, vai ficar 8, que é esse 8 aqui, mais 4, que é o resultado dessa divisão, menos 8. Olha que joia. Agora, a adição e subtração você pode fazer com mais facilidade, né? 8 mais 4 é igual a 12, menos 8. Logo, 12 menos 8 é igual a 4. Vou circular de vermelho aqui, vou fazer um quadradinho, na verdade, né? Para representar para a gente a nossa resposta como sendo o número 4. Você conseguiu chegar nesse 4? Conseguiu descobrir esse valor dessa expressão numérica? Comente aí para ver se você conseguiu acertar. E agora, gente, temos que definir qual desses valores aqui, né, qual dessas operações que estão nas opções de resposta representa para a gente esse número 4. Você já sabe qual delas que representa para a gente esse valor? Vamos começar da primeira, 4 ao cubo, que é uma potenciação muito interessante para a gente poder relembrar como que faz, beleza? A potenciação, gente, é muito simples, você só tem que lembrar o que significa cada um desses valores que estão aqui compondo essa operação. Eu vou começar pelo número 4, que é chamado de base, ele inclusive é escrito maiorzinho um pouquinho, e o número de cima é chamado de expoente. O número que está embaixo ele vai multiplicar por ele mesmo uma certa quantidade de vezes. E essa quantidade é dita pelo expoente, esse número 3 que está em cima. Em outras palavras, esse 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. São 3 fatores 4 que significa essa potenciação aqui. Então, se eu fizer essas operações todas, 4 vezes 4 é igual a 16. E 16 vezes 4 é igual a 64. Passou bem longe da nossa resposta, mas a gente pôde aqui revisar um pouquinho sobre as potências, beleza? A próxima operação, alternativa letra B, temos aqui o 4 fatorial. O 4 fatorial, gente, é bem interessante, uma operação muito legal, que a gente aprende muitas vezes na escola, dependendo de onde você estudou, né? No ensino médio, quando a gente estuda lá combinatória, né? Análise combinatória, na aparição de permutações, tá? Então, o fatorial ele vai ser basicamente a multiplicação do número que está sendo aplicado aqui, né? No caso, o número 4, por todos os números menores
ou iguais a ele. Números naturais, tá? Parando sempre no número 1. Então, vai ficar aqui pra gente 4 vezes o antecessor do 4, que é o 3, vezes o antecessor do 3, que é o 2, vezes o antecessor do 2, que é o 1. Então, vem diminuindo de 1 em 1 até chegar no 1. E esse aqui vai ser o meu resultado. Basta que a gente faça essa multiplicação. 4 vezes 3 é 12 e 12 vezes 2 é 24. Lembrando que 24 vezes 1 também é 24, então não muda nada. Logo, essa opção também não é a nossa resposta. Podemos eliminar, então, a alternativa A e B. Vamos agora para a opção, para a alternativa letra C. Essa opção, ela deve aqui uma dependência de um conjunto numérico muito importante, que eu vou mostrar para vocês, tá? Sempre gosto de listar esses números. Esses números que eu estou dizendo são os números primos. Você conhece os números primos? São muito importantes. Quando a gente aprende divisibilidade na escola, né? Critérios de divisibilidade, múltiplos e divisores, a gente aprende os números primos. Porque os primos são aqueles números que possuem apenas 2 divisores, ele próprio e o 1. Começando pelo primeiro primo, que é o 2. Depois temos o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e assim por diante, tá? Esse conjunto numérico é infinito, então esse aqui já é suficiente para a gente poder resolver tanto essa primorial quanto essa raiz, que vai ser útil também, tá? Os números primos aqui na fatoração. Muito bem, o que eu vou fazer agora com esse conjunto numérico, como eu disse para vocês? O primorial, que é essa operação, esse hashtag aqui, ele vai nos levar a esse conjunto numérico, beleza? Como que vai funcionar? O primorial, ele vai selecionar todos os primos menores ou iguais ao valor que está sendo aplicado e vai multiplicar. Então, eu vou selecionar nesse conjuntinho aqui todos os números primos menores ou iguais a 4. O 4 não é primo, então vou selecionar apenas os menores que ele, no caso, o número 3 e o número 2. Ou seja, a minha operação 4 primorial é obtida a partir do 3 vezes 2. Percebam que todas essas 3 operações dependem da multiplicação. Então, é algo realmente muito básico e muito tranquilo de se resolver. 3 vezes 2 é igual a 6. Ó, chegamos bem perto da nossa resposta, mas ainda não chegamos lá, beleza? Precisamos descobrir um valor que tenha representado o número 4 para a gente. E essas 3 opções já foram descartadas. Sobrou para a gente a raiz cúbica de 64. E aí eu vou mostrar para vocês uma maneira interessante de se resolver essa operação. Como que eu faço para resolver uma raiz cúbica? Eu vou pegar o 64 e vou fazer uma fatoração pelos números primos, tá? Vou fazer aqui um traçadinho e vou fazer a divisão pelos números primos. Por que eu faço isso? Porque eu vou descobrir certos números primos que multiplicados que resultam em 64. E isso vai me ajudar de alguma forma, vocês vão ver. Começando pelo primeiro primo que é par, que é o número 2, na verdade é o único primo que é par, vou dividir por 2. 64 dividido por 2 é 32. E aí, sempre que eu tenho um número par aqui, eu consigo dividir por 2. Então, eu vou por 2 de novo. 32 dividido por 2 é igual a 16. Vai por 2 de novo. 16 dividido por 2 é 8. 8 por 2 de novo dá 4. 4 por 2 dá 2. E 2 por 2 dá 1. Ou seja, a minha fatoração do 64 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Em outras palavras, eu posso aqui fazer uma melhora, né? Para poder usar essa nossa fatoração na nossa raiz cúbica. Como o índice aqui é um índice 3, eu vou selecionar de 3 em 3. 2 vezes 2 vezes 2, porque isso aqui é 2 ao cubo, né? E 2 vezes 2 vezes 2 também é 2 ao cubo. Olha que legal. Então, eu tenho aqui que esse 64 ele pode ser representado por 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. E, de fato, se eu fizer essa operação aqui de potenciação e depois a multiplicação, eu vou obter o 64. Agora, coisa importante. Se eu tenho uma multiplicação, eu posso separar em 2 raízes separadinhas, tá? Vai ficar para mim aqui raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 2 ao cubo. E por que que isso é interessante? Raiz cúbica e expoente 3 corta. Raiz cúbica e expoente 3 corta. Ou seja, o resultado da minha raiz vai ser obtido a partir do 2 vezes o 2.
que foi os números que ficaram depois da simplificação. E 2 vezes 2 é igual a 4. E olha que legal, quer dizer que raiz cúbica de 64 é igual a 4, que é aquele número que a gente gostaria de ter encontrado, né? O 4, que é o valor da expressão. Em outras palavras, letra D é a opção correta dessa questão aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa aquele joinha. Vamos para o próximo. Fique com Deus e até lá!